Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série devocional hoje no livro de Atos, capítulo 21, versículos 37 até o finalzinho do capítulo 22, no versículo 29. Diz a palavra do Senhor: quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não é você o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto? Paulo respondeu: sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permite-me falar ao povo. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico: irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão, como o podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio. Deles cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. E agora, o que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, esses homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: vá, eu o enviarei para longe, aos gentios. A multidão ouvia até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram: tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam, a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que estava ali: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante: que vais fazer? Este homem é cidadão romano.
O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: sim, sou. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo: eu a tenho por direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. Meus queridos, nós vemos Paulo sendo incompreendido na cidade de Jerusalém. Ele estava passando por aquele momento de perseguição, ele chega até a cidade de Jerusalém, passa ali por um ritual de purificação, o ritual conhecido pelo voto do Nazirato, né, ou o voto do Nazireu, e esses 4 amigos que estavam ali junto com Paulo, eles passam por esse voto. O voto do Nazireu consistia em 3 coisas: né, não cortar o cabelo, não tocar em cadáver e não beber bebida alcoólica ou qualquer tipo de bebida fermentada. E no momento que a pessoa passa por algum motivo, ela toca no cadáver, ou ela bebe, ou ela quebra o voto que foi feito, ela precisa retomar o voto rapando a sua cabeça. E por isso, esses 4 amigos de Paulo queriam passar por esse ritual de purificação e pede que Paulo passe junto, para que as pessoas entendessem que Paulo também estava debaixo dos mandamentos da obediência, né, total ali à Torá, aquilo que Moisés entregou como os mandamentos para os judeus. Dito tudo aquilo, feito, né, todo o ritual de purificação, ainda assim as pessoas não entenderam aquilo que Paulo estava fazendo. Ele não estava apenas fazendo do seu da boca para fora, mas ele estava fazendo do seu próprio coração, como para Deus. E por isso ele foi perseguido, foi levado à fortaleza, um lugar onde ele estaria protegido, já que a cidade estava em confusão. No momento em que o comandante do exército vai conversar com Paulo, ele pergunta: você não é aquele egípcio que causou uma confusão um tempo atrás aqui e levou 4.000 pessoas para o deserto, 4.000 assassinos, né? Que foi uma confusão tremenda lá na cidade. Muito provavelmente esse egípcio foi o grande líder dessas 4.000 pessoas que ele arrastou ali para provocar confusão. Mas Paulo responde que não era ele, e ele pede licença para falar ao povo. E quando ele começa a falar para o povo, de forma muito impressionante, as pessoas ficam caladas. E Paulo fala em aramaico, a língua nativa daquele povo. Então, o povo estava assim, esperando que ele trouxesse alguma palavra mais na defesa dele. E olha só o que Paulo conta na sua narrativa. Ele conta sobre o seu período ali antes da conversão, como ele perseguia os cristãos, como ele era um touro indomável, entrando nas casas, arrastando as pessoas para fora, prendendo-os, matando muita gente, inclusive a Estevão, e ele narra isso no final aqui do seu discurso. E ele também conta como aconteceu a sua conversão de forma muito milagrosa. Os judeus não estavam acostumados a ver narrativas de milagres acontecendo assim à luz do dia. Então, eles já acham até um pouco estranho essa narrativa. Mas até aí, tudo bem, porque ele estava falando em Deus, ele estava falando com muita eloquência e narrando ali dos fatos da sua conversão. Até o momento em que ele menciona a palavra gentios. E isso
Com certeza Paulo tinha plena consciência do que ele estava fazendo, mas ele sabia também que ele não poderia ficar com a sua consciência pesada se ele não completasse todo o ministério dele, se ele não narrasse ali diante de todo mundo o seu ministério de forma completa. E por isso ele fala a palavra gentil. Quando ele fala isso, meu amigo, minha amiga, é triste, porque o povo volta a fazer aquele alvoroço, a confusão volta, e aí o pessoal tem que retirar Paulo dali para levar para um lugar mais protegido. Nesse momento, o Cláudio Lísias, que era o comandante aqui dessa tropa, né, manda que Paulo seja preso, acorrentado e açoitado. Acontece que no momento em que ele está sendo açoitado, ele diz para o centurião: acaso vocês têm autorização para açoitar um cidadão romano? E nesse momento Paulo usa da sua cidadania romana de forma contundente, né? E ele usa no momento certo e todo mundo fica alarmado. A cidadania romana era um título dado àqueles que nasceram livres, nasceram em alguma colônia romana, mas eles tinham livre acesso a Roma e era um título que permitia que a pessoa participasse de assembleias políticas lá em Roma. E isso é muito interessante. E como Paulo diz que tem esse título desde o nascimento, isso significa que o pai de Paulo, talvez aí o seu parente mais próximo, tivesse esse título e fosse um cidadão romano notório. E por isso Paulo tem esse título desde o nascimento. Esse título era dado também como forma de reconhecimento ou mérito. Então, se a pessoa fez alguma coisa para a cidade, para aquela região, o Império Romano dava esse reconhecimento como cidadão romano àquela pessoa. No entanto, Paulo diz que teve desde o seu nascimento essa cidadania, por isso nós entendemos que o pai de Paulo deveria ser uma pessoa notória na sua época. Dava também direito de ser até candidato político. Olha só que interessante. Então, existia também dois tipos de cidadania romana, aqueles que eram das civis, ou civitas, aqueles que eram da civilização romana mesmo, ou aquele que era peregrino, talvez um estrangeiro que tenha recebido esse título por causa da família ou por causa de algum reconhecimento. Nós não sabemos qual era o título específico que Paulo tinha. No entanto, ele tinha esse título e ele poderia participar de assembleias romanas e ele tinha alguns privilégios aqui na questão de ser julgado. Ele precisava ter um julgamento justo antes de ser açoitado, antes de ser acorrentado e preso. Olha só, a inteligência de Paulo sendo praticada aqui, no momento certo ele usa a sua cidadania romana para requerer o direito a um julgamento. Vamos ver mais adiante que Paulo repete praticamente o seu discurso de conversão diante de todo o sinédrio, diante de governadores, enfim, agora começa aqui uma saga de Paulo para provar a sua inocência e ele vai até Roma, Era a vontade dele ir até Roma como missionário, ele consegue essa façanha com as despesas pagas todas pelo Império Romano, já que ele era um preso, ele merecia um julgamento lá na cidade de Roma. Então, vemos os planos de Paulo se cumprindo mais adiante. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado a Deus por esse texto bíblico, obrigado pelo estudo da sua palavra, onde nós podemos nos aprofundar e ter um entendimento maior, ó Deus, daquilo que o Senhor escreveu, das narrativas que estão descritas no seu livro. E nós, ó Pai, no dia de hoje, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Nós sabemos que somos cidadãos celestiais,
Ou seja, Deus, nós pertencemos a um reino celestial e nós queremos, ó Pai, viver como cidadãos desse reino aqui na terra. Que o Senhor nos ensine a viver dessa forma no dia de hoje, que possamos experimentar todo o amor e cuidado do Senhor superabundando nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe a todos, um forte abraço, tamo junto e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!